Bom dia, hoje então a gente está aqui para falar um pouco sobre a cultura do sorgo. Então, meu nome é Cícero Bezerra de Menezes, sou da Embrapa Milho e Sorgo, pesquisador lá. E a gente vai falar de alguns mitos que ainda hoje persistem com a cultura do sorgo, tá? Muitas dessas coisas estão relacionadas ao sorgo granífero, mas tem muitas coisas que podem ser usadas também para o sorgo forrageiro. Uma das primeiras coisas questionadas que a gente escuta muito falar é sobre, sorgo causa algum problema na soja, sorgo dá problema na soja? Então existem pesquisas já mostrando, gente, que não, que o sorgo, você tem que dessecou o sorgo, 14 dias você já pode plantar soja, então não tem problema nisso. Existe uma substância no sorgo chamada sorgoleone, em que essa substância ela produz um aleloquímico, que esse aleloquímico já tentaram até mesmo isolar ele para herbicida, mas ele degrada muito rápido, ele acabou não funcionando para usar ele como herbicida. Então você dessecou a planta, ou seja, matou a planta de sorgo, esse aleloquímico degrada e você pode plantar a soja, não tem problema, tá bom? Então essa questão de problema do sorgo na soja, muitas vezes pode ser que ele esteja relacionado à questão de adubação. O sorgo ele tem uma extração de nutriente muito alta, então você precisa prestar atenção. A extração de nutriente do sorgo é muito parecida com a extração de milho, os nutrientes de milho. Então, para vocês terem uma noção, cada 1 tonelada de grãos de sorgo que você tira da planta, você está consumindo aí 17 quilos de nitrogênio. Então, se a gente pensar que a média nacional em torno de 3 toneladas por hectare, você está tirando pelo menos 51 quilos de nitrogênio. Se você passa isso para a ureia, vai dar mais de 100 quilos de ureia. Então, o que isso quer dizer? Se você não adubar o seu sorgo, você pode estar causando problema na sua soja após o sorgo. Então, prestar um pouco de atenção nisso, porque às vezes confunde a questão de não adubar com a questão de alelopatia. Sorgo causa problema. Sorgo não causa problema na soja, desde que você siga adubar, fazer a dessecação na data certa e plantar o sorgo. Existem trabalhos mostrando em áreas comparativas iguais, em que tem milho plantado, sorgo plantado. Cortou, dessecou, plantou a soja. A área de sorgo plantado soja após o sorgo, ela rende mais do que a soja plantada após milho. Tá? Já falamos essa questão de adubar, sorgo precisa ser adubado. Se você não adubar sorgo, com certeza você terá problema na sua soja. Então, não deixe de aplicar sorgo. Tem muitos produtores que fazem assim, eu não sei se o clima vai me ajudar, então eu não vou adubar o sorgo. Se ele produzir, eu compenso ele lá na soja. Isso é um tiro no pé. Porque por mais que ele tente compensar na soja, não vai ser a adubação que ele vai fazer que vai recuperar o solo prejudicado na cultura anterior. Então prestar atenção nisso, tem que fazer o básico, e o básico é você adubar. E ainda tem outra característica, se a gente vai ver, o sorgo é plantado na safrinha, ou seja, tem um risco de irregularidade de chuva ou menos chuva. E a adubação ajuda a planta a ela produzir. Ou seja, a adubação, se é uma questão, ela tem uma resposta maior ainda para adubo, para temperatura, confundindo de certa forma vocês. No sentido, se estamos numa época de falta de chuva, uma época seca, vai ter então, o adubo vai ajudar a planta a produzir mais, tá? Algumas coisas, o sorgo possui tanino. Isso também é um mito muito falado. Sorgo, realmente existem cultivares de sorgo com tanino e cultivares de sorgo sem tanino. Desde a década de 90 que as empresas decidiram não mais lançar híbridos de sorgo com tanino. Então 99,9% dos híbridos hoje recomendados para sorgo granífero não tem tanino. Uma exceção é alguns produtores na região sul, no Rio Grande do Sul basicamente, que eles precisam de um material porque eles plantam numa época em que eles vão colher na chuva e também eles têm muito ataque de pássaro, então eles utilizam, mas é algo bem específico. Então sorgo, gente, os híbridos de sorgo hoje oferecidos no mercado, 99,9% não tem tanino, tá? E só explicando também, tanino não é veneno.
Tanino ele é apenas uma molécula química que ele se complexa com a proteína e reduz a digestibilidade. O que é reduzir a digestibilidade de um alimento? Ele engorda menos, no nosso, uma forma mais fácil de falar. E aí o que acontece com isso? Se o engorda menos, então você precisa aumentar, digamos, a alimentação. Mas não é o caso do sorgo. Os dados, tem muita pesquisa já hoje de sorgo para alimentação animal, mostrando que se você alimenta uma ave, alimenta um porco, alimenta um boi com sorgo e milho, é a mesma coisa o rendimento. No caso das aves, ele tem um rendimento de 5% menos e o milho também 5% menos. O suíno, o sorgo é até melhor que o milho. Então vocês prestem atenção nisso, que o uso do sorgo é o mesmo e não tem problema de alimentação. Falado isso, né, o sorgo já complementei em termos de digestibilidade. Qual a vantagem então, qual a vantagem da gente plantar sorgo, gente? O sorgo ele suporta, ele tolera mais seca. O sorgo ele tem um sistema radicular mais profundo do que o milho, ele tem um número de raízes finas maior. O sorgo tem o dobro de estômatos na folha do que o milho, então ele consegue ter uma habilidade, ou seja, a eficiência fotossintética dele é maior, então por isso que ele tolera mais a seca. E mais, o sorgo tem um pouco tem cera na planta, que essa cera também ajuda, reduz a perda de água, por isso que o sorgo aguenta aí, ele hiberna, a gente costuma falar. Então uma seca aí, um veranico de 20 dias, 25 dias, pode ser a reduzir um pouco a produtividade, mas ele volta a produzir, o que é diferente do milho. Se você dá 20, 30 dias para um milho, ele simplesmente não vai produzir nada, ou seja, ou produz muito ou nada. Numa condição ótima de umidade, de chuva e regularidade, o milho vai produzir mais que o sorgo. Mas se você pensar que você vai ter seca, existe até alguns dados mostrando que você for achar que vai chover abaixo de 400 milímetros, já compensa você plantar sorgo ao invés de plantar milho, tá? A palhada do sorgo é excelente, ele tem uma relação CN muito alta. O que isso significa? Ele vai se manter por muito tempo, vai proteger seu solo, então para o sistema de plantio direto, o sorgo é excelente. Estudos mostram que para o sistema de plantio direto você precisa em torno de 12 toneladas de matéria seca. E o sorgo te dá 7 a 8, sorgo granífero, em torno de 7 a 9 toneladas por hectare, costuma ter, a própria soja já produz em torno de 2,5 a 3. Se você contar ainda com a rebrota do sorgo, ele vai ultrapassar essas 12 toneladas. Então é excelente a palhada de sorgo para complementar, para fazer essa dobradinha de sorgo, soja e o plantio direto, tá? O sorgo, eu já falei, ele exige nutrientes semelhantes ao milho, então a gente precisa plantar, precisa adubar. O sorgo, ele tem um custo menor, então quando a gente pensa, por que é importante ter um custo menor na safrinha em ter relação sorgo-milho? Porque é uma época de risco. Então se você pensar que o sorgo vai ter um custo de produção 60% do custo do milho, se a gente está falando em risco, então compensa, você vai gastar menos para um risco, para reduzir esse seu risco, tá? Toxinas, a gente já fizemos análises em amostras do Brasil inteiro e mostrou que o nível de toxina nos grãos de sorgo são menores do que o grão do milho. Isso é explicado simplesmente porque o sorgo ele tem uma quantidade de fenóis maiores no seu grão e também porque ele fica exposto, ele seca mais fácil do que um milho numa espiga, tá? Uma característica muito interessante do sorgo, por que o sorgo teve esse boom nesses últimos anos? São duas coisas. Uma é essa irregularidade do clima, que a gente chamaria por ele ser tolerante à seca, e outra questão das cigarrinhas ou do complexo de enfesamento. A cigarrinha, você pode até ver cigarrinha no sorgo, mas ela está lá se protegendo, ela não está se alimentando do sorgo, então ela não vai transmitir virose. Então nós não temos problema de cigarrinha no sorgo, tá? Vamos então, para finalizar, falar um pouco sobre alguns manejos do sorgo. Vocês precisam ter cuidados com a profundidade de semeadura,
Por quê? A semente do sorgo ela é menor do que a semente de milho, isso quer dizer que tem que ter uma profundidade menor. Então essa profundidade é em torno de 3 a 5 centímetros de profundidade, não pode ser nem mais e nem menos. Se você pôr uma profundidade muito menor e dar um veranico, você pode matar a sua semente, que ele de seco, da parte da crosta superior do solo está seca, e muito profundo ele não tem energia para sair, né? População de plantas, em torno de 180 mil plantas por hectare. Se for um híbrido mais baixo, aí 1,20 m, 1,30 m, pode chegar a 200 mil plantas por hectare. Se você vai atrasando a sua safrinha, você tem que reduzir também essa população de plantas, mas na média 180 mil plantas. Uma questão muito discutida no sorgo, que realmente precisa de ter uma técnica maior, é nessa questão de herbicidas. Tem realmente uma quantidade de moléculas ou de herbicida menores do que outras culturas. O sorgo, basicamente, você precisa trazer a sua cultura limpa, a soja tem que estar limpa e você plantar o sorgo no limpo, porque se você querer cuidar de capim amargoso no sorgo, esquece, você não vai cuidar disso. Você tem que trazer sua lavoura limpa, tudo que você tem que fazer para o sorgo, você tem que fazer primeiro lá na soja, e chegando próximo, você só tem a dessecação que você pode fazer aí. Então você pode usar aí os glifosato, cafentrazona, D4, até o plantio. Isso aí você pode, plantou, aplicou. Passou disso, gente, você só pode usar atrazina, só existe atrazina após o plantio do sorgo. Existem umas questões, alguns produtores já nos perguntaram aí desde que a gente chegou, perguntando, e a atrazina, eu uso óleo ou não uso? Existem diversos tipos de atrazina, na verdade não é o tipo, é a concentração dela. Então na própria você veja que tipo de atrazina você está usando, que pode ser lá, ela vai falar, essa atrazina já tem óleo e essa atrazina precisa que você adicione óleo. Não existe uma receita, dizer, muita gente fala, toda atrazina que eu uso eu jogo 0,5 litros de óleo, mas não é assim. Na bula da sua atrazina vai dizer se você vai usar óleo ou não. Existe hoje já um tratamento de sementes que é um protetor de semente chamado Benefic. Então, se a sua semente vem tratada com Benefic, você vai poder usar um herbicida chamado S-metalaclor, que tem um nome comercial aí de Dual Gold. E aí te dá amplia um pouco mais, né, melhora um pouco mais. Você pode usar, além desses outros, ele funciona, ele consegue controlar algumas plantas daninhas que a atrazina não consegue. Mas a época de usar é muito semelhante com até mesmo plante aplique, ou o sorgo está aí até umas 2 folhinhas só para frente, só atrazina, tá? Já existe no mercado, se não nessa safra, mas na próxima, eu sei que já existe híbrido comercial aí que está vindo com tolerância a herbicida, mas ainda não podemos falar porque ainda não sei se está comercial. Mas são herbicidas que foram híbridos obtidos através de mutação, vai ser tolerante aos herbicidas na linha aí dos mesatapira, tá? Herbicida falamos, os problemas que a gente tem, principalmente aqui na região do Paraná. Vai ser o pulgão, que isso na verdade é no Brasil todo, e um problema centrado aqui que é o ergot, que eles chamam de mela ou doença açucarada. O pulgão, como que você maneja o pulgão? É você monitorar. Então, chegou aí na fase de emborrachamento, você sai na lavoura em zigue-zague, faz várias amostragens e veja lá, se nessas suas amostragens você tiver acima de 50 pulgão por folha na planta que você amostrar, você já tem que entrar aplicando inseticida. E os mesmos inseticidas funcionam para o pulgão do milho ou o pulgão verde do sorgo, ele vai controlar o pulgão da cana-de-açúcar, que chama Melanapis sorgue. Então, não é difícil de você manejar o pulgão, né? Os imidacropídeos da vida aí funciona, ortene. Então, tem uma gama muito grande de inseticidas para controlar o pulgão. É fazer com antecedência. Se você for chegar na sua lavoura, olhar só por cima, como o pulgão fica na parte abaxial, na parte de baixo da folha, você não vai ver. E quando você for ver, ele já soltou um honeydew que bateu na folha de
de baixo e vê um monte de fumagina. Aquilo lá já passou do ponto de manejo. Você tem que fazer preventivo. Doença, gente, insetos, você tem que sempre pensar mais preventivo possível. No caso do sorgo, não chamaria preventivo porque do pulgão já vai ter o pulgão lá. Mas você tem que controlar ele quando tiver o mínimo de população possível. No caso da ergot, que é um problema realmente aqui mais de local frio, o ergot dá uma doença, um fungo que ataca. Ele precisa de frio e umidade para atacar o sorgo. O que esse fungo faz? Ele substitui o grão de pólen lá no pistilo, na partezinha feminina da flor, e não deixa que essa flor seja fecundada e não deixa formar o grão do sorgo. E mais uma vez, é só você fazer um preventivo. Então vamos lá. Se você pensar que ele começa a atacar, ela vai atacar na época do florescimento, se você se antecipar, lá no seu, saiu a panícula do cartucho, e você já vai ter que aplicar algum tebuconazol da vida, algum triazol para a eumitossporiose, você já vai estar cuidando também da sua eumitossporiose, mais o ergot. E aí, se for uma época que você achar que o clima está favorecendo, depois de mais 8 dias faz mais uma aplicação, que com certeza você vai controlar a doença açucarada. Uma outra doença que ocorre no sorgo é a antracnose. Você tem vários produtos aí, fungicidas, que controla também, é só fazer o preventivo. Então você começa controlando a eumitossporiose, tem algumas moléculas de fungicida que já vem, mais de uma molécula, controla a eumitossporiose mais a antracnose. Quando chegar aí nos 60 dias, você complementa com mais uma aplicação. Então, um ópera, por exemplo, é um excelente fungicida, dá para você manejar a antracnose, ela também vai servir para ferrugem, então é fácil de você manusear, de você manejar a doença nesse sentido. Basicamente era isso que a gente tinha para falar. Vou deixar também só mais um adendo sobre a temperatura. O sorgo é uma cultura de clima quente. O sorgo é originário da África, então ele gosta de temperaturas altas, até para polinização. Então existem algumas regiões, e a região de vocês pode estar propensa nisso, isso vai defender a época de plantio. Como é que você sabe até quando eu posso plantar o sorgo? Você tem que ver a sua época mais fria lá em junho. Se vocês aqui têm problema a partir de meados de junho, é só vocês voltarem pelo menos 70 dias, porque o florescimento não pode ocorrer em temperaturas abaixo de 12 graus. Se a época de florescimento, que é uma época muito rápida, o florescimento do sorgo ocorre em 2 semanas no máximo, gente. Então, se essas 2 semanas caírem em temperaturas abaixo de 12 graus, vocês podem ter problema de formação de grão, vocês têm problema de esterilização, problema de polinização. Nós temos exemplos em regiões de Minas, regiões mais altas, de 1.200 metros, que infelizmente caíram 2 semanas de temperaturas de 8, 6 e não deu nada de grão. A lavoura estava muito bonita, sadia, sem ergot e não produziu nada por causa da polinização. Então, prestar atenção, plantar mais cedo para fugir do florescimento cair nessa época muito fria. Acho que eu fui muito rápido, mas a gente só quer deixar essas mensagens para vocês, que o sorgo é muito semelhante ao milho manejo. Você precisa cuidar das pragas de solo com tratamento de semente, cuidar das doenças fúngicas iniciais com tratamento de semente, adubar, plantar. A velocidade, por exemplo, de trator é muito semelhante, é 6 km por hora, e vir no manejo. As pragas iniciais são muito semelhantes, trata a semente, se tiver algum percevejo, aplica algum inseticida, não muda muito. E adubar. Não plante sorgo sem adubar, porque você vai estar dando um tiro no pé, você vai estar causando problema na sua cultura vindoura. E o resto, o manejo, não é difícil. Uma outra que eu considero como vantagem, gente, eu estou trabalhando a sorgo tem 10 anos. E quando eu comecei a trabalhar com sorgo, a gente ia em lavouras, onde o produtor basicamente armazenava o seu sorgo na lavoura, porque a gente sabe que no Brasil nós não temos silos para armazenar soja, milho, mais outra cultura. Os nossos armazéns são para sorgo, para soja,
milho, e a gente costuma ver em muitas regiões milhos nos terreiros, milhos nos bags e fora. Então, a gente tinha muito problema de sorgo porque o comprador sempre fazia a pressão para comprar o mais barato possível, o pessoal armazenava na coisa. Hoje nós temos uma liquidez excelente, hoje nós temos empresas buscando sorgo, nós temos empresas nos procurando na Embrapa, tentando incentivar, tanto que a gente está criando um programa chamado agora Programa Mais Sorgo, porque vem dessa demanda deles, querendo incentivar a cultura do sorgo. E eu achei que não fosse ver, mas hoje qualquer produtor já consegue fazer contrato futuro de sorgo, consegue vender o sorgo antes de plantar. Existe empresa aí no mercado que está fazendo o que eles chamam de barter. Eles estão oferecendo barter para o sorgo e não para o milho, para vocês terem ideia. O que é o barter? Eles dão os insumos para a pessoa pagar com grão. Então hoje o sorgo está muito bem nesse sentido, está muito fácil de vender, isso é uma vantagem muito grande, por causa já descobriram que o uso é o mesmo, a finalidade é a mesma e é um grão fácil de trabalhar nessas regiões onde tem qualquer problema de clima, qualquer irregularidade. Tá? Então é mais uma vantagem do sorgo que vale a pena falar, essa facilidade de vender que a gente chama de liquidez. Se a gente pensar agora que tudo indica que a China está liberando aí, já liberou para importar, parece que 6 mil toneladas, vão continuar liberando para importar milho, vai faltar grão no nosso mercado, e é aí que a liquidez de sorgo vai aumentar mais ainda. Então, mais uma característica boa aí do sorgo, tá? Estamos à disposição, se precisarem da Embrapa, precisarem de qualquer informação, só nos procurar, Embrapa Milho e Sorgo, e a gente está à disposição. Obrigado a vocês, até mais.